Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje começa, a nossa jornada que se chama A Transcendência. Por que que tem esse nome de A Transcendência? É pra gente realmente poder transcender aí os nossos emaranhamentos, as nossas questões emocionais, a forma como lidar com as situações, né? E a gente hoje vai falar sobre relacionamentos saudáveis. São poucos minutos, que eu reservei aí do dia para poder compartilhar alguns conteúdos, Tanto na visão assim sistêmica, como também na visão da psicologia, de todas as ferramentas que eu trabalho. Esse evento, a Transcendência, é pra gente transcender os principais assuntos da nossa vida. Lembrando que a vida, ela é uma só. Ela engloba vários assuntos, Engloba o corpo, a mente, a alma, Mas com certeza, algumas sementinhas, se você assistir essa live hoje, essa aula, vai servir para ti. Mas o mais importante não é o conteúdo teórico, e sim a prática, O que tu aprendeu com isso e o que tu vai praticar na tua vida e na tua casa, Então vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos na visão sistêmica, na visão da constelação familiar. Os relacionamentos amorosos, Aí eu vou focar nos relacionamentos amorosos hoje, mas o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que relacionamento, ele começa com a gente mesmo, Então, por exemplo, se eu não me relaciono bem comigo mesma, eu não consigo me relacionar bem com o outro. Então, se eu tenho muitas inseguranças, muitos medos, muitas questões assim de relacionamentos passados, Ou também questões com meu pai, principalmente, Eu tô falando da mulher, Ou com a mãe, às vezes tem alguma questão com a mãe, e eu explico melhor isso, Vamos por partes, Então, assim, o que acontece? A gente aprende a se relacionar com a gente mesmo, digamos assim, que começa essa fase de separação, digamos assim, da mãe, ali pelo segundo, terceiro ano, mais ou menos, Daí eu vejo que eu sou um ser diferente do corpo, da minha mãe, e eu começo a me relacionar comigo. E o que acontece a partir de então? Começo a me relacionar, saber que eu tenho um corpinho, saber que até então, de repente, eu começo a falar o que eu desejo, o que eu quero. E muitas vezes algumas questões acontecem lá na infância, alguma coisa assim, que pode estar também influenciando aí a tua vida adulta. E o que acontece aí, então, a partir disso? Primeiramente, o meu primeiro contato com o feminino é com a minha mãe. Tô falando mais para nós mulheres, A maioria das minhas clientes são mulheres e alunas, Então, o que acontece? Meu primeiro contato com o feminino é com a minha mãe, e a partir de então eu começo a aprender o que é ser uma mulher feminina. E essa mulher, feminina, às vezes tem alguns resquícios aí das mulheres ancestrais, principalmente, de como elas se cuidavam, de como elas se respeitavam, de como para elas é importante a questão da autoestima, da independência, Então é muito interessante quando eu olho para mim, o que eu tô muitas vezes reproduzindo inconscientemente, questões das gerações passadas, Principalmente aí das mulheres da minha família, seja tanto por parte de mãe ou de pai. Então, a partir disso, olhe, digamos assim, para a sua mãe e não tem defeito, não tem certo ou errado, Mas é muito legal quando a gente olha para isso e vê o quantas vezes eu tô reproduzindo algumas questões da minha mãe, do feminino, e que de repente eu tenho a oportunidade aí de fazer diferente,
né, de me cuidar um pouquinho mais. Às vezes não, a tua mãe se cuidava muito, né? Então, tem algumas coisinhas aí que a gente pode olhar e fazer de forma diferente, porque às vezes a reprodução, ela é automática, né? A gente reproduz sem pensar, sem perceber e acaba fazendo da mesma forma. Daí eu tava falando pra vocês, né, que depois vem essa questão do meu primeiro contato com o masculino. Meu primeiro contato com o masculino é com o meu pai. E questões mal resolvidas com meu pai, né? E aí a gente teria aí uma manhã inteira para falar sobre isso. Podem sim ter alguma ligação dos meus relacionamentos não estarem dando certo. Ou eu tenho um relacionamento que eu reproduzo como era o relacionamento da minha mãe e do meu pai. Ou eu não consigo me relacionar. Tem várias hipóteses aí que pode estar acontecendo aí com vocês, né? Então, meu primeiro contato com o masculino é com o meu pai. Isso é muito interessante, né? Quando a gente olha para isso e vê, né, que a partir desse momento eu posso, né, fazer as pazes com meu pai. Faço as pazes com meu pai e a partir de então posso me relacionar com outro masculino. E o que acontece muitas vezes quando eu tenho alguma questão aí com meu pai, né, ou de relacionamentos anteriores? Eu costumo, né, muitas vezes daí ficar muito masculina. E o que seria esse ficar muito masculina? Seria eu, né, dar conta de tudo, fazer um monte de, tomar a frente de várias coisas, né? Eu esqueço do meu feminino e fico muito mais masculina, né? Que eu falo muito da energia feminina e masculina, né? Que eu acho tão importante a gente falar sobre isso. Então, eu com a energia demasiada masculina, é muito difícil eu encontrar, né, um relacionamento ou mesmo dentro de um casamento, começa a dar conflito. Por quê? A relação entre o homem e a mulher, né, como o Bert fala, ou mesmo como a Bíblia fala, independente de religião, ela é complementar, né? O homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. E tem coisas provavelmente que um sabe, né, e mesmo da sua criação, e tem outros que e outras coisas a mulher sabe, né? São dois sistemas que se unem, né? Dois sistemas que se unem e tem os seus espelhos, né? Porque é uma oportunidade de evolução nessa relação. É uma ótima oportunidade, né? E muitas vezes a gente faz alguma certa projeção aí com a nossa relação, né? A gente projeta no outro coisas que a gente gostaria de fazer ou gostaria de ter feito, né? Então isso muitas vezes confunde, né? Existe o eu, o tu, né? Eu falo tu porque eu sou gaúcha, ou você, e o nós, né? Então eu nunca posso esquecer de quem eu sou, né? Da minha individualidade, da minha independência, de quem eu sou. O outro também, eu não posso tirar isso dele, mas tem a parte que é do nós, que só os dois gostam de fazer, só os dois gostam de pensar, de evoluir juntos, né? Então são alguns pontinhos aí que eu quero trazer para vocês, né? O outro ponto, além do ponto que eu falo que se tem algo mal resolvido com teu pai, algum trauma, alguma mágoa, um amor interrompido, isso pode estar assim impactando, né, nos teus relacionamentos ou no teu relacionamento contigo mesma. Tem o ponto que é quando eu tenho algo mal resolvido de um relacionamento anterior. Digamos assim, eu tenho... por exemplo, eu tive um relacionamento onde eu não terminei com dignidade, que é o que a gente chama na constelação familiar. Então, o que seria eu não terminar com dignidade? Pode ser que a pessoa terminou comigo, ou me traiu, ou vice-versa. Eu simplesmente terminei a relação, ou aconteceu alguma coisa, uma traição, alguma coisa, né? E o que acontece nesse sentido?
como não foi terminado com dignidade, que é o que a gente chama, que seria eu honrar essa relação, dizer, olha, ela de alguma forma deu certo mesmo que tenha terminado. Eu aprendi alguma coisa, eu evoluí, o outro também. Ficam aí alguns fios invisíveis, né, que impedem muitas vezes que eu vá pra frente. Então eu tenho uma relação de repente aí mal resolvida, algo que ficou aí pra trás. Então eu preciso desligar esses fiozinhos para eu poder muitas vezes me relacionar aí com outras pessoas. Isso eu tô falando aqui, gente, não só para pessoas solteiras, né? Mas às vezes a gente vê isso no próprio casamento. Às vezes, quando eu tenho uma questão aí com meu pai, né, a ser resolvida, acabo casando com uma pessoa igualzinho ao meu pai. Eu caso com meu pai, né? É isso, né? Não só a constelação explica, como a própria psicanálise, assim, né? Então, eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês, né, de coisas do dia a dia. Desses 2 pontos são os principais que a gente olha quanto aos relacionamentos, né, no olhar sistêmico. E também tem pontos de aplicação, né, das leis do amor, né, que eu gosto muito de falar, e para que a gente possa aplicar aí, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações. O primeiro ponto é a lei, né, de pertencimento. Então, muitas vezes, eu preciso pertencer naquela relação, me sentir pertencente. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas estão casadas, né, ou algo assim, e não se sentem pertencentes. E o que seria não se sentir pertencente? Eu simplesmente, digamos assim, não me sinto à vontade de falar, né, pro meu marido, ou ele não se sente, algumas coisas minhas internas, alguns problemas que eu tô passando, de repente, individualmente, ou muitas vezes eu não confio para falar algumas coisas. Vamos dar um exemplo aqui das mulheres, às vezes não falam sobre o seu financeiro, né? Não falo, digamos assim. Então isso é como se eu não estivesse me sentindo pertencente nessa relação, porque na relação a gente tem que ter uma base de confiança, de eu me sentir à vontade de falar tudo, né, pro outro, e o outro falar pra mim, porque é pra ser uma relação aí, né, de cumplicidade. Então, que outra lei que influencia muito, né, nas relações? A lei de equilíbrio de troca, que a gente costuma dizer que é o 50% e 50%. Então, é o dar e receber 50%. Então, quando eu, digamos assim, algum da relação, seja a mulher ou o homem, dá demais, esse aqui normalmente ele se sente sobrecarregado, porque ele tá dando demais e muitas vezes deixando de olhar para ele mesmo, né? Ele dá, e ele espera que o outro, muitas vezes, chegue nesse mesmo nível, assim, né? E às vezes o outro não tá disposto, ou ele não consegue, não tem recursos, né, internos para chegar. Então, o que acontece? Essa pessoa que tá dando demais, ela fica cansada, ela fica cobrando muitas vezes, porque eu faço tudo pra ti, porque não sei o que, né? E a pessoa que dá demais, o melhor pra ela, né, seria o quê? Ela olhar para si e começar a cuidar mais dela, né? E eu vejo esse movimento acontecendo muito, né, com as mulheres. Então, as mulheres, né, fica aqui a dica, olhem mais para si, né? Olhem, assim, pro seu amor próprio, pra sua autoestima, porque às vezes eu tô querendo dar demais para o outro. Por quê? Porque eu tenho alguma carência afetiva, alguma questão achando assim que se eu der mais atenção pro outro, fizer tudo pelo outro, o outro não vai sair, né, dessa relação. E na verdade, nessa lei de equilíbrio de troca, é ao contrário. Se eu der demais e o outro não consegue chegar no mesmo nível que eu, tem uma tendência desse querer sair da relação, mesmo que seja inconscientemente, ou às vezes ocorre alguma traição, alguma coisa. Então, na verdade,
aqui o maior, assim, dica, né, dessa parte de equilíbrio de troca é você dar um pouco, né? Olha pra si, cuida de si e tal, espera receber um pouquinho, né? E assim vai indo, essa alimentação do dar e receber. E o dar e receber não é só coisas materiais, né? É carinho, é afeto, é, sei lá, uma comidinha que eu fiz pro outro. E assim vai indo, o dar e receber, e aí a relação fica equilibrada, né? Porque tudo que é demais ou tudo que é de menos, a gente sabe aí que não dá certo, né? Então essas 3 leis imperam muito nos relacionamentos. E a outra lei é de equilíbrio, de hierarquia, que a gente chama. Como que funciona a lei de hierarquia? Eu estar no meu lugar certo, fazendo aquilo que eu realmente vim para fazer. Como que é esse lugar certo? Eu não trocar papéis. Eu simplesmente não querer fazer o papel que seria do meu marido. Eu vejo muito isso acontecendo, né? Muitas vezes a mulher toma esse papel que seria do marido, está mais masculina às vezes, né? Eu tô falando da energia masculina. E o homem, assim, que ele gosta, né, na verdade, de fazer as coisas tomar a frente, às vezes prover algumas coisas, ele se sente enfraquecido. E muitas vezes essa mulher tá muito masculina e dela trocou esses papéis, o que acaba desarmonizando muitas vezes aí as relações. Faz sentido aí pra vocês essa aplicação das leis? Quem tá assistindo aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Acho que é a Carlinha, a Marcélia, a Giane, a Suevelin. Beijo, Suevelin. Então tá, gente, eu trouxe alguns pontos aqui, porque a nossa live é curtinha, mas eu realmente espero que vocês possam aplicar isso nas relações de vocês, no dia a dia, que é isso que importa, né? A gente relembrar algumas coisas, né? O primeiro ponto é a comunicação. Vocês sabem, né? Que relacionamento, eu acho que 50% é comunicação. E se a gente simplesmente, né, se comunica bem, ou não, ou a mulher tem também uma tendência a guardar algumas coisas, não falar, não todas, né? Ai, que bom, Claudete. Então, assim, ó, por exemplo, Tati tá aí, Tati. Que legal. Então, por exemplo, assim, ó, eu preciso trabalhar isso em mim, né? De falar mais, não só pro meu, digamos, o meu pai, né? Pro meu marido, coisa assim, mas pra tudo. As mulheres precisam treinar. Isso daria uma live inteira sobre comunicação, porque a gente vem ancestralmente, né, muito influenciada para nos calar, né? Ficar quieta, deixa assim, para não entrar em conflito. Seja uma menina boa, uma mulher, né, comportada e tal. E não é que eu vou deixar de ser isso quando eu expresso a minha opinião, quando eu expresso aquilo que tá dentro de mim. Porque se eu abafo isso dentro de mim, muitas vezes isso vai me fazer mal. Vai ter uma manifestação, de repente, lá no corpo, na alma, né? Então, o primeiro passo é eu começar a falar mesmo o que eu penso, mas com uma comunicação, que eu costumo dizer que é a comunicação não violenta. Esse nome é de uma técnica mesmo, de um livro que vocês talvez possam encontrar aí na internet, de como a gente se comunicar de uma forma empática, mas comunicando sim, expressando o que a gente sente, porque quando a gente não expressa o que a gente sente, o que tá dentro de nós, nosso corpo acaba adoecendo, principalmente aqui nesse chakra, né, o laríngeo, quando dá questões ou dor de garganta, ou questões de tireoide, ou dor no pescoço, né? Pense um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa expressão e essa linguagem do corpo, digamos assim. Então, além disso, gente, outros pontos. O respeito mútuo, né? E aí entra de novo o ponto de eu me respeitar. Quando eu me respeito, o outro me respeita. Quando eu me valorizo, o outro me valoriza.
E sempre é esse ponto. Primeiro eu olho pra mim, me valorizo, né? E daí depois vem esse ponto, assim, do outro me valorizar. Senão ele não sabe como me valorizar se eu não me valorizo. Se eu não me amo, né? Como que o outro vai me amar, né? Confiança, confiar, né? Confiar em si, confiar no outro. E essa questão, né, de ciúme, de desconfiança, isso acaba minando muito a relação. Então, óbvio, tem essas particularidades, né? Que isso aí também daria outra live de tanta coisa assim, né? Da confiança, de ciúme e tal. Muitas vezes a gente tem a projeção das nossas inseguranças e muitas vezes tem uma relação aí que não é saudável, que realmente a pessoa já fez alguma coisa, tu perdoa e tal, mas daí tu perdeu a confiança, né? Então, tem tudo isso. Que mais? Como a relação minha e do outro, né? Essa relação a dois. Realmente, quando eu falo lá pra vocês, né? Até da questão de eu poder me comunicar, pertencer a essa relação. Muitas vezes eu preciso de um apoio emocional no outro. Bom dia, bom dia. Bom dia, Roberta. Aqui. Cladri Rosa, não sei se é o nome, mas tô falando aqui. Bom dia, sejam bem-vindas. Então, o que acontece nesse sentido, né? Existe uma diferença entre apoio emocional e dependência emocional. Isso é muito diferente. O apoio emocional, Cláudia, é que eu possa conversar com o outro, falar pro outro, né, o que eu tô sentindo, sem ter medo do que ele vai interpretar de mim, ou que ele vai usar isso, algo meu, numa briga, alguma coisa assim. É a confiança mútua mesmo, né? Então eu tenho um apoio emocional nessa relação e eu dou um apoio emocional. Então isso é bem importante, gente. Diferente da dependência emocional, que é o quê? Eu dependo do outro emocionalmente, eu não vivo sem o outro. É como se eu fizesse um processo de osmose, assim, que eu não consigo dar um passo sem o outro, eu não consigo fazer uma viagem, fazer um curso. Então, tem vários pontinhos aí que eu poderia trazer da diferença entre apoio emocional e dependência emocional. A dependência emocional não é algo bom, né? Então, e daí vem o quinto ponto, né, que seria a diferença disso, que é a independência. Numa relação independente, né, assim, né, se eu tô há muito tempo casada ou recém comecei uma relação, é muito importante a independência. E aí entra a independência emocional, que seria assim, eu nunca esquecer de quem eu sou, ou eu abrir mão dos meus valores, ou de algo que é muito importante pra mim, em prol, né, aí desse relacionamento, principalmente se o outro está exigindo que isso aconteça. Então é algo assim que eu vou conversando, eu vou entrando num denominador comum. Eu não vou dizer assim que muitas vezes a gente tem que ceder algumas coisas na relação para que, né, fique em harmonia, para que seja prazeroso, mas tem algo assim que eu vim sozinha dessa relação. E lá eu tinha muitas vezes os meus planos, os meus sonhos, né? E muitas vezes as mulheres, eu tô falando aqui para mulheres que a maioria, né, que eu me comunico são mulheres, abrem mão dos seus sonhos, abrem mão de ser elas mesmas para viver em prol do outro, esquecem delas mesmas. Daí chega um determinado momento que ela se sente insatisfeita, sem autoestima, sem autorrealização, e isso não é bom. A gente não pode abrir mão de nós mesmas, né? Assim, da nossa essência. Sim, vai ter algo que eu costumo dizer, né? O eu, sempre, também vou, né, olhar pro meu eu, tem o você e tem o nós, né? E isso é algo que a gente tem que ir trabalhando esse músculo, assim, né? Na relação, não, peraí, eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso ir lá me cuidar, fazer a minha academia, ir no salão de beleza, fazer minha terapia, né? E quanto mais eu me cuido, dentro ou mesmo se eu não tô me relacionando, mais eu tô inteira, né, para me relacionar com o outro. E aí que eu falo, né, que
a gente olha e brinca muito nas terapias ou mesmo nos cursos, que às vezes eu não estou totalmente disponível para uma relação, porque eu tenho algo do passado a ser resolvido, que é o que eu falei lá no início da live. Então eu acabo atraindo pessoas indisponíveis. E às vezes eu tô num casamento onde os dois estão indisponíveis. Então vejam isso, né? Pra reconectar isso, ver o que do seu passado aí talvez precisa ser resolvido, para se entregarem por inteiro aí nessas relações. Mas o seu inteiro precisa estar o seu inteiro também do seu ser, né? Do seu ser único tem que estar inteiro para eu me entregar por inteiro para essa outra relação. O que mais que eu coloquei aqui, gente? O espaço pessoal, que é isso que eu tô falando pra vocês. Tem coisas que de repente só eu gosto, eu gostava, né? E às vezes eu me esqueço. Então eu tenho que retomar isso, olhar pra isso e investir nisso, né? Pra eu ter o meu eu bem estruturado para me relacionar com o outro, né? A intimidade, que é muito importante aí do casal, que eu já falei antes, né? É o pertencimento, eu me sentir bem com o outro, intimamente no físico, no emocional, né? E um ponto muito importante que eu falei para vocês, que é os valores parecidos nessa relação, né? Eu ter esses valores parecidos, pensar de forma parecida, não vai ser igual, né? Não tem como ser igual. Mas tem um ponto que eu tenho visto, né, nos atendimentos, aí nas terapias e nas aulas, que é o crescimento conjunto. Tem muitas mulheres, né, que estão se dedicando aí para o autoconhecimento, para, né, assim, deixa eu me conhecer, deixa eu saber mais sobre as diversas formas de autoconhecimento. E não quer dizer que eu sou melhor ou pior que o outro, né? Às vezes eu tô diferente, mas eu entro numa relação de um jeito e com certeza se tu é focada, assim, né, na tua evolução, melhorar como pessoa, quando passar, sei lá, X anos, 5 anos, 10 anos, tu vai ser outra pessoa, a tua essência vai ser a mesma, mas tu vai ser outra, tu vai evoluir, tu vai gostar de outras coisas, né? Então é muito importante que o teu parceiro também te acompanhe, não igual, não precisa ser igual, mas que ele também seja preocupado com a evolução dele como ser humano, a evolução espiritual, né? Ele queira melhorar. E que daí nesses planos vocês vão juntos. Porque eu vejo muito isso, né, nas relações. Às vezes uma das pessoas tá indo, seja na carreira, nessa evolução espiritual, pessoal, e daí a outra sente que o outro ficou lá atrás, pelas resistências dele, pelas questões dele, né? E daí o que acontece pra pessoa que o outro ficou pra trás, fica um peso puxar aquela pessoa, né? Ela tentou, e a gente sabe que a gente não modifica ninguém, né? Então não adianta querer. O que eu vejo, né, as mulheres, eu vou pagar uma constelação pro meu marido e tal. Eu sempre falo assim, ele quer, porque a grande mudança vem da atitude própria, né? Então, se ele não quer, nem vai adiantar, né, ele querer fazer constelação, nem nada. Então, vai partir da atitude nossa, digamos assim, da nossa evolução, ou da pessoa, né? Não queiram salvar pessoas, né? Às vezes eu quero muito me relacionar com alguém, e daí eu acabo aceitando qualquer coisa, né? E acabo querendo salvar a pessoa, porque isso, aquilo, vai ficar um peso, gente, vai, e né, isso não é legal. Então vai ficar aquele peso pra trás, né, e daí tu vai querer ficar puxando, digamos, essa pessoa pra ir contigo. E esse peso acaba desarmonizando também essa relação. Então pense sobre isso, né? Eu acho que cabe outra, né? Outra live até para falar de relacionamento, porque relacionamento teria a pessoa que tá assim, né? Digamos, solteira, assim, e tá buscando, né? Talvez um relacionamento. Tem a pessoa que tá dentro do casamento, tem a recém-divorciada. Tem várias, né, aí, áreas, assim, mas a dica, né, assim, principal que eu diria
O primeiro é assim, até fiz uma frasezinha com isso, que é eu sim, né? Quando eu tô no eu sim, que seria assim, eu sim, eu vou me colocar, né, aí em primeiro lugar, eu vou me valorizar, eu vou me amar, daí tudo flui, seja como se tu ainda não tá te relacionando, seja se tu já está numa relação, seja se tu recém terminou uma relação, que a gente sabe que tem um processo de luto. Então, o relacionamento é bem amplo, né, gente? Mas o amor próprio é o que impera. Eu me propus a fazer live curtinha, porque logo começam os meus atendimentos, né? Mas eu sei que algumas meninas aqui estavam interessadas na minha formação em constelação, tem outras que já fecharam. Então, sejam muito bem-vindas. A gente tá na semana, né, de inscrição, essa semana e a próxima. Quem quiser participar da formação, a gente se aprofunda num módulo, né, específico de relacionamento, se aprofunda e se trabalha, né? Porque aqui é uma coisa que eu tô falando, outra coisa é a gente se trabalhar, ir pra prática, fazer exercício sistêmico, fazer constelação, né? Se liberar aí, né? Tá bom, gente? Um grande beijo. Eu vou pros meus atendimentos agora. Espero ter sido uma contribuição pra vocês. E amanhã tem mais, tá? Bom dia, Cid. Eu tô saindo, mas quero fazer uma live contigo também. Um grande beijo, gente. Até amanhã às 8 horas da manhã, na A Transcendência.